até o versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21. Eu quero, já que os irmãos memorizaram, agora, eu não vou fazer a leitura, são os irmãos que vão dizer, tá bom? Eu quero ver se o pessoal memorizou bem. Então, quem ficou com 15, fala 15, quem ficou com 16, fala 16, e assim sucessivamente, tá bom? Então, Efésios capítulo 15, do versículo 15 até o versículo 21. Vamos lá, versículo 15. Portanto, vejo prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. 16. Portanto, dias são maus. 17. Por isso não sejais dispensados, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. 18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O 20. Dando sempre graças. Peraí. Estou esperando. Por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros com temor de Deus. Olha aí. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permite aqui, ó Deus, a leitura da Tua Palavra. Nesse momento eu quero pedir, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Que haja de fato, Deus, nesse momento, uma abertura do nosso coração para receber a Tua Palavra. E que nós sejamos trabalhados pelo Teu Santo Espírito, através daquilo que o Senhor quer tratar comigo e com cada um desses irmãos que aqui estão. Esse é o nosso pedido, Senhor. E oramos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, como eu já tenho reiterado, aqui muitas vezes acerca de Efésios, Efésios como um todo, mas nós estamos focados agora em Efésios capítulo 5. A exortação do capítulo 5, a exortação básica do capítulo 5, a gente pode resumir assim, eu coloquei, a partir do que você recebeu em Cristo, seja um imitador de Deus, como eu já faço sempre aquela divisão, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está falando agora acerca da plenitude da nova vida em Cristo, que o cristão possui, que o cristão tem. Então Paulo vai falar tudo aquilo dessa nova vida em Cristo Jesus que o cristão tem. E agora, nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo agora vai dizer que a partir dessa nova vida em Cristo que foi recebida, essa nova vida agora ela precisa ser vivida, ela precisa ser praticada, ela tem que ser evidenciada, Então, nessa parte prática ele tem dito isso, Ele começou no capítulo 4 dizendo que a partir daquilo que o cristão tem, ele tem que andar dignamente, tem que andar dignamente na unidade, ele tem que andar dignamente agora, se despindo do velho homem, trazendo sobre si um novo homem. E ele apresenta agora, no capítulo 5, ele apresenta os aspectos de como ser um imitador de Cristo, Nós vimos isso aqui já teve essas duas pregações, que falando aqui no capítulo 5, você precisa ser um imitador de Cristo, você precisa andar no amor, que ele vai falar no versículo 1 até o versículo 7, e do versículo 8 até o versículo 14, ele diz que para ser imitador de Cristo, você precisa andar na integridade. E agora, nesses versículos que os irmãos aí memorizaram, versículos 15 até o versículo 21, ele apresenta o aspecto agora de andar na sabedoria, de que ser um imitador de Cristo implica você andar de forma sábia, você andar de forma inteligente. E vamos lembrar aqui, eu quero lembrar com os irmãos, eram tempos difíceis para esses irmãos. Muitos desses irmãos dos Efésios aqui tinham uma história anterior à salvação. Eles tinham um relacionamento com o paganismo, com a imoralidade. Então vários aspectos ali assediavam esses irmãos. A história que eles deixaram para trás, mas aqueles pecados ainda eram próximos, aqueles pecados ainda cercavam esses irmãos. A embriaguez, vários pecados. E esses irmãos agora, eles
a partir do que eles deixaram, a partir do que eles abandonaram, Paulo vem com essa mensagem, né, a fim de encorajar esses irmãos. Paulo quer mostrar isso. Olha, um sábio de verdade é aquele que vive sua vida imitando a Cristo. Com todos esses assédios, com todas essas provações que cercavam a vida desses irmãos, Paulo queria dizer para eles: continuem imitando a Cristo. Não é tolice imitar Cristo, não é perca de tempo imitar Cristo. Imitar Cristo é sabedoria. E é por isso que o tema da mensagem de hoje, né, como você deve ter visto, é justamente ser um imitador de Cristo na sabedoria, né? É o que Paulo vai falar aqui desses versículos que os irmãos memorizaram, versículos 15 ao versículo 21. Nesses 7 versículos, Paulo, por meio de uma série de exortações, tanto exortações negativas como positivas, põe em contraste o andar dos nécios, o andar dos tolos, né, e a conduta cuidadosa, e você andar de forma sábia. E tanto é que ele começa no versículo 15, aí, se você observar, ele começa com portanto. Né? Ele começa com esse portanto. Portanto, aqui é uma conjunção que vai fazer referência como que ele disse antes. Ele vai fazer uma inferência, uma continuidade, uma consequência do versículo 11. Paulo instrui aos filhos da luz a não ter comunicação, a não ter comunhão com as obras das trevas, mas eles vivessem de modo a reprová-las e a corrigi-las. E então, portanto, já que você não pode se comunicar com as obras das trevas, já que você não deve ter comunhão com as obras das trevas, você tem que andar de forma sábia, você tem que reprovar essas obras. Ele vai dizer: portanto, andem como sábios, permaneçam andando de forma sábia, não hajam como tolos, não desperdice a sua vida, ande de forma sábia. E Paulo vai fazer isso muito bem elaborado nesses versículos que nós lemos, está muito bem dividido esse texto aqui. Você vai observar que no versículo 5 ele vai dar a ordem. No versículo, Paulo quer destacar a ordem, e a ordem é: andai como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ele começa, né? Eu coloquei aí no slide: vede prudentemente como andais. Os efésios não deveriam viver descuidadamente nesse ambiente mau, porque eles receberam a iluminação de Deus. A tônica principal aqui de Paulo nesses versículos está justamente numa vida que é dirigida por sabedoria. A tônica principal, a ênfase principal é justamente mostrar que viver em sabedoria é necessário uma vida de sabedoria, e essa vida de sabedoria é dividida em uma ação constante, é dividida em uma ação dia após dia. E ele coloca, né, vede prudentemente. Prudentemente significa justamente com exatidão, de acordo a um regulamento, de acordo com um regulamento, ou seja, de acordo com um conjunto de normas. Você pode trocar prudentemente como por diligentemente. Andai cuidadosamente. É justamente eu coloquei no slide, é você viver conforme a sua posição de filho de Deus. Viver sabiamente, viver prudentemente, ver prudentemente como você anda, é justamente você viver conforme a sua posição, conforme quem você é, conforme o que Cristo lhe tornou. E andar como nécio é descer desse plano elevado para a conduta dos homens comuns, não como nécios. Nécio aqui é uma pessoa tola, certo? Nécio aqui é uma pessoa, geralmente essa palavra nécio é uma pessoa irresponsável, é a pessoa que não mede as consequências, é a pessoa que não tem sabedoria, é a pessoa que não tem conhecimento. Resumindo, o nécio é a pessoa que vive longe de Deus. E existem duas formas basicamente de você viver longe de Deus. A primeira forma de Deus é você viver longe de Deus de forma cognitiva, através das suas palavras. Você negá-lo de forma consciente.
você rejeitá-lo de forma verbal. E existe o ateu prático. O ateu prático é aquele que não fala, né? E não nega com suas palavras, mas nega com suas atitudes, negam com suas ações. Tá? Então, o objetivo de Paulo é justamente nos alertar para esse quesito. Olha, não como nécio, não como alguém que vive longe de Deus, não como alguém que nega a Deus nem com suas palavras e nem com suas ações. E ele vai dizer o oposto disso, mas como sábios. E os sábios aqui não são os indivíduos que possuem um vasto conhecimento acadêmico, alguém que estuda muito. Não, os sábios aqui são os que receberam a luz do Evangelho e estão comprometidos com a verdade de Deus. Sabedoria aqui, basicamente, a essência dessa sabedoria é a fé em Deus. É você acreditar em Cristo, é você acreditar no Evangelho. Então, os sábios aqui são as pessoas que creem em Deus, que creem no Evangelho. Paulo quer mostrar que agir como nécio é acreditar em Deus para a salvação, mas não crer nele para tudo mais. É acreditar em Deus e ser desobediente, ou quando você coloca o seu coração nas coisas erradas. Ser nécio é você acreditar que Deus lhe salvou da vida de pecado, mas você não acredita que Ele pode mudar a situação que acontece na sua vida. Às vezes você duvida que Deus pode fazer alguma coisa, você não acredita que de fato Ele está no controle de toda a situação na sua vida. Ser um nécio é você desobedecer ao mandamento de Deus. Portanto, meus irmãos, você deve andar de forma precisa. A sua vida não é algo aleatório. Andar em sabedoria carrega a ideia de olhar, de examinar e investigar as situações e as decisões com muito cuidado. Sua vida não é uma aleatoriedade. A sua vida não é entregue ao acaso. A sua vida tem que ser uma vida vivida de forma prudente. Sua vida tem que ser uma vida vivida de acordo com as análises. Você tem que observar as situações, você tem que observar as suas decisões. Isso é viver de forma sábia. É viver como realmente é. Deus controlando toda a sua vida e você usando toda a sua vida ali em observação, decidindo, analisando quais essas atitudes que agradam a Deus. Cuidado para não ser um ateu prático, vivendo como se Deus não existisse, fazendo suas próprias regras, justificando o seu próprio comportamento. E cuidado para não ser um ateu crente, vivendo sem a influência de Deus na sua vida, dando essas desculpas piedosas para não fazer mais por Senhor. Muito cuidado. Muitas vezes nós podemos nos caracterizar como ateus crentes. Parece mentira, mas é possível. Você pode viver a sua vida crendo em Deus, mas não tendo influência de Deus na sua vida. Deus não tem influência sobre o seu tempo. Deus não tem influência sobre o seu dinheiro. Deus não tem influência sobre a sua conduta. Deus não tem influência sobre suas prioridades. Deus não tem influência sobre os seus planos. E tudo isso só mostra que, infelizmente, você é um ateu crente. Você diz que Deus existe, mas Ele não tem nenhuma influência em sua vida. E nas Escrituras, essa sabedoria na Bíblia, ela é definida em termos de convicção, em termos de decisão. A sabedoria é de fato você obedecer a Deus. Isso é sabedoria, biblicamente falando. Então, a sabedoria é de fato você viver aquilo que Deus ordena, e de forma milagrosa. O livro de Efésios já nos mostra isso, né? Que Deus nos fez justos, Deus já nos santificou, Deus já nos redimiu, e por incrível que pareça, meus irmãos, Ele já te tornou sábio também. Ele já nos tornou sábio, Ele já nos deu toda a sabedoria que nós precisamos. E se alguém tem falta de sabedoria, o que a Bíblia diz?
Peça a Deus que dá liberalmente. Dá liberalmente, não dá a quem pedir. Se você pedir, Deus dá. Então, se você precisa, peça a Deus, porque Ele lhe dá esse ânimo, Ele lhe dá esse implemento de sabedoria. Deus já te fez sábio. Nós só precisamos agora agir com sabedoria. E essa é a exortação. Não ande como um tolo. Ande como um sábio. E Paulo prossegue mostrando aqui um modo pelo qual essa sabedoria se manifesta. No versículo 16. No versículo 16 ele vai nos mostrar o modo. Remindo o tempo. Que talvez você pode, as pessoas poderiam fazer essa pergunta: tá bom, Paulo, mas o que é viver sabiamente? Tá certo, eu tenho que viver de forma sábia, mas como? Como é viver sabiamente? E aí Paulo aqui, de forma muito inspirada por Deus, lógico, né? E de forma muito habilidosa, no versículo 16, ele vai usar um tempo verbal que justamente indica como essa ação se desenvolve, como o viver de forma sábia acontece. Como é a vida de alguém que anda de maneira sábia? É a pergunta. E aí vem a resposta: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Paulo aqui no versículo 16 está justamente dizendo essa resposta. Remindo significa aproveitando ao máximo. E tempo aqui denota uma época, é uma oportunidade que passa. Tem duas palavras para tempo no grego, certo? Tem duas palavras. Tem o cronos, que é o relógio, tem o cronômetro, né? O cronômetro marca o tempo. O cronos as 24 horas do dia, é o tempo do relógio, certo? E ele poderia usar essa palavra aqui, mas ele não usa essa palavra. Paulo não usa o cronos dizendo aproveite ao máximo o seu dia, o tempo do seu dia, o tempo contínuo do seu dia. Não é isso que ele diz. Ele utiliza justamente a outra palavra, o kairos, certo? Que é justamente esse tempo fixo, esse tempo de forma geral. Esse tempo, essa palavra, geralmente ela se refere para o tempo da vida, né? Então, Paulo está dizendo, olha, aproveite o máximo todo o tempo que você tem. Deus estabeleceu o seu kairos, o seu tempo, e viver sabiamente é pegar esse seu tempo, essa oportunidade que Deus está lhe dando e servir a Ele com força e com vigor. E eu coloquei uma tradução mais específica, mais objetiva, né? Seria assim: aproveitando ao máximo as oportunidades. A sabedoria do andar dos Efésios consistiria no empenho cuidadoso de aproveitar toda a ocasião para viver adequadamente. Não é apenas aproveitar um dia, não é apenas aproveitar uma hora, não é apenas aproveitar um tempo específico. Paulo está dizendo: aproveite todas as suas oportunidades. Não deixe escapar essas oportunidades preciosas de viver de forma sábia. Não deixe essas oportunidades escorrer pelas suas mãos. Porque tem um motivo muito importante que ele diz: porquanto os dias são maus. Porquanto os dias são maus é a causa. E denota essa urgência nessa atitude. Usem o tempo da melhor maneira possível por causa dos males destes dias. E geralmente os crentes fazem o contrário. Porquanto os dias são maus, não adianta, pastor. Não adianta mais não. Esse mundo está ruim demais. Esse mundo já está depravado demais, pastor. Não adianta. Mas a Bíblia vai nos dizer o contrário. É justamente porque o mundo está desse jeito, é justamente porque os dias são maus, que nós temos que aproveitar todas as nossas oportunidades. É justamente porque os dias estão maus, é que nós precisamos aproveitar, que nós precisamos se preocupar em remir o tempo. É que nós precisamos nos preocupar em aproveitar essas oportunidades. Aproveitar as oportunidades para servir ao nosso Deus. O tempo que Ele nos deu, que é tão precioso aqui nessa terra, nós vamos aproveitá-los.
para testemunhar acerca desse Deus. E meus irmãos, se era urgente no dia dos apóstolos, nos dias do apóstolo Paulo, tão mais urgente é necessário hoje. Se era urgente no primeiro século, é muito mais urgente hoje em dia, quando nós estamos dias após dia, cada vez mais próximos da vida de Cristo Jesus, cada vez mais a humanidade se encaminhando para a depravação, para a imoralidade. Quão mais urgente é nós aproveitarmos todas as nossas oportunidades, aproveitarmos toda a nossa vida para servir a Deus. É assim que nós vivemos de forma sábia. É o que Paulo está dizendo. Amados, além da desobediência proposital da palavra de Deus, a outra coisa mais tola que você pode fazer é perder o seu tempo e perder a oportunidade e desperdiçar a sua vida em curiosidades, em desperdiçar a sua vida em coisas passageiras. Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso que me ensinou muito isso. Eu vi de forma vívida isso. Tinha um jovem que eu acompanhava esse jovem. Ele só ia para o culto no domingo. E aí, quando eu vi que ele, assim que acabava o culto, ele ia correndo para casa. Oi, rapaz, vamos conversar. Não, tenho que ir para casa porque eu tenho que trabalhar, eu tenho estudo, tenho isso, tenho aquilo. Ia para casa. E passava a semana correndo, rapaz, vem para a mocidade, vamos lá, vamos servir ao Senhor. Não, pastor, não posso. Estou ocupado. Estava fazendo curso, estava estudando, estava trabalhando, estava se dedicando a outras coisas. Um determinado dia, ele sentiu umas dores nas costas, foi fazer o exame, câncer. Então, pouco de 5, 6 meses posterior, ele morreu. Eu tive a oportunidade de visitá-lo várias vezes, ainda no tratamento do câncer. E uma coisa que ele sempre dizia, quando eu ia visitá-lo, ele sempre dizia: pastor, eu perdi tempo. Todas essas coisas que eu dediquei a minha vida, desde os 15 anos ele fazia cursos e mais cursos no trabalho dele. Ele trabalhava muito, ele fazia tudo muito. E ele me disse: pastor, eu perdi tempo, porque agora eu não tenho mais nada disso. Se Deus me der a oportunidade de eu se recuperar desse câncer, eu vou usar a minha vida para servir o Senhor. Infelizmente não fazia parte dos planos de Deus deixá-lo vivo. Deus o levou. Mas o exemplo dele serviu de lição para mim. Tudo aquilo que eu me dedico, eu posso perder em fração de segundos. É que 1 João 2,17 vai dizer: o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Essa é a lição que Paulo quer ensinar para esses irmãos. Aproveite essas oportunidades. Como o coração de Deus deve se quebrar ao ver você ignorar o tempo ou ocupar as oportunidades atrás de oportunidades que Ele te dá. Cada momento de cada dia seu deve ser preenchido com coisas boas, coisas justas, coisas que glorificam a Deus. Paulo estabeleceu isso, capítulo 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E aí vem o versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para fazer a vontade dEle. Criados em Cristo Jesus para fazer aquilo que Ele estabeleceu. Portanto, meus irmãos, Deus te deu essa vida. Deus te deu esse tempo para que você gastasse tudo no serviço do Senhor. Se preocupar consigo mesmo é uma das formas mais medíocres e ingratas de usufruir aquilo que Deus te deu. Deus te deu esse tempo não para você investir em sua felicidade. Deus te deu esse tempo não para você investir em seus planos. Deus te deu esse tempo para viver os propósitos
de Deus. E ele estabelece as prioridades: Deus, família, igreja. Deus te deu a sua vida para que você vivesse essas prioridades. Portanto, aproveite, remindo o tempo, porque os dias são maus. E agora, ao Paulo dizer o modo como viver sabiamente, Paulo apresenta as consequências práticas da vida do cristão. Interessante, Paulo. Eu gostei, Paulo, desse negócio. Realmente, isso é bíblico. Você pode estar pensando isso, é verdade. Eu tenho que remir o tempo, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Mas como é que eu faço? Como é que eu começo? E ele vai justamente nos versículos 17 e 18 nos mostrar essa consequência, né? O como você deve fazer, o que remir o tempo pode implicar, deve implicar na sua vida. E a resposta dele é dupla. Primeiro, você tem que entender qual é a vontade do Senhor. Você tem que discernir e fazer somente aquilo que é da vontade dele. E a segunda, ele vai dizer, ser cheio do Espírito Santo. Versículo 17, ele vai começar dizendo: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então a primeira maneira, a primeira atitude, a primeira ação que deve haver na sua vida, você que quer remir o tempo, é entender qual a vontade do Senhor. Você deve entender a vontade do Senhor. Paulo começa com uma atitude que deve ser abandonada. Primeiro ele começa dizendo: não sejais insensatos. Ou seja, não permaneçam se colocando na condição de um tolo. Rejeite esses princípios atuais que você tem. Alguns irmãos, com certeza, ali estavam priorizando as coisas passageiras. Irmãos estavam priorizando as coisas deste mundo, em detrimento de fazer a vontade do Senhor, em detrimento de se dedicar ao Senhor. Eles estavam se dedicando às coisas passageiras. E Paulo diz: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é rejeitar. Não se coloque em um papel de um tolo. Paulo diz: viver assim é tolice, viver assim não adianta. E o que é que você deve fazer agora? Entender qual seja a vontade do Senhor. O senso de urgência leva o crente sábio a querer mais do que nunca compreender qual é a vontade do Senhor, porque ele sabe que fora da vontade do Senhor, nada de bom é duradouro e nada de bom pode ser realizado. Entender qual seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está onde? Nas Escrituras. Ele revelou para a gente. Você não precisa encontrar a vontade do Senhor numa experiência sobrenatural. Você não precisa encontrar a vontade do Senhor, discernir a vontade do Senhor em visões, em coincidências, em milagres ou coisas desse tipo. Deus, ele foi generoso. Ele deixou a sua palavra revelada. Ele deixou a palavra dele dizendo qual é a vontade dele. Na quarta-feira aqui nós tivemos a oportunidade, no nosso devocional, de ver algumas coisas que é da vontade do Senhor. Que o Evangelho seja pregado para todas as pessoas. Portanto, se eu for tomar uma decisão na minha vida, o que é que eu faço? O que é que vai contribuir para o avanço do Evangelho? O que é que vai fazer para que mais pessoas possam ser salvas? Isso é a vontade do Senhor. Submissão também é a vontade do Senhor. Portanto, quando você tiver algo para decidir, você pensa: qual é a decisão aqui que reitera a submissão, que mostra que eu sou uma pessoa submissa. A vontade do Senhor, 1 Tessalonicenses vai dizer que é a nossa santificação, portanto, você pensa também, quando for tomar a decisão, o que vai contribuir para a minha santificação? Portanto, a primeira decisão que tem que haver, a primeira ação que deve haver, é você entender a vontade do Senhor em vários aspectos da sua vida. É perca de tempo viver por algo que não vale a pena. No fim, isso não passará de pura perda de energia. Por causa desse mal que está aí, por causa desse mal que reina nos nossos dias, e pelo pouco tempo que nos resta, você pode ser tentado a gastar o tempo que Deus deu com coisas passageiras. Você pode ser provado a entregar esse tempo que Deus lhe deu para coisas que não são suas prioridades.
quando você olha as suas necessidades intermináveis, é fácil de você ser enganado com isso. Porque as pessoas vão dizer: você vai ser feliz quando você fizer isso. Você vai ser feliz quando você tiver isso. E o interessante é que isso sempre é algo que você não tem. Algo que você não tem. Algo que você precisa buscar. Algo que você precisa fazer. Quando você tiver muito dinheiro, quando você tiver uma carreira bem estabelecida, quando você tiver um carro, quando você tiver uma casa própria, quando você tiver filhos, quando você tiver uma família linda. E ele sempre é quando você tiver. Mas, biblicamente falando, a felicidade real é encontrada agora, no que nós somos em Cristo Jesus. A felicidade real é encontrada agora, quando nós fazemos a vontade de Deus. Por isso aqui, ele, na primeira ação de Paulo, aqui no versículo 17, é dizer: entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque fazendo a vontade do Senhor, você vai demonstrar a sua atitude de remir o tempo. E a outra consequência está no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu coloquei, permanecer cheio do Espírito Santo. O verbo traduzido por enchei-vos está nesse imperativo presente passivo, e para proporcionar aí uma tradução dessa forma que eu coloquei: sejais cheios continuamente do Espírito. Denota a ideia de algo que não é acontecido de uma vez por todas, completamente. É uma ação contínua, é uma ação dia após dia, e é algo que não está em você, é algo que você recebe, Sejais cheios, você é o recipiente disso. Aí ele vai falar, primeiro ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, nós falaremos sobre vinho especificamente no outro momento, mas de forma objetiva. O abuso de vinho acontece, sendo então proibido, quando há excessos, quando ele se torna habitual, quando leva outro crente a pecar, quando destrói o testemunho do cristão na comunidade e não leva a glória de Deus, ou quando o crente bebe com dúvidas. Então, todos esses aspectos onde há os excessos acerca de vinho, Paulo vai condenar. Paulo vai dizer que é pecado. E a alternativa a isso que Paulo apresenta, ele vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. Ao invés de você se entregar a esses excessos, ao invés de você se entregar aos vinhos, ao vinho, você agora vai se encher com o Espírito Santo. Você vai ser cheio continuamente do Espírito Santo. Portanto, ser cheio do Espírito não é uma experiência que acontece uma vez por todas. Antes, trata-se aqui de um processo diário. É uma ação que necessita do nosso empenho. Você precisa dedicar sua mente em buscar, dia após dia, nas suas ações cotidianas, nas coisas que você faz, corriqueiramente, você se dedicar em ser cheio do Espírito Santo. O aspecto contínuo de se manter cheio envolve o seu dia a dia, meu irmão, e a sua submissão, momento a momento, ao controle do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo torna todas as outras coisas secundárias, torna todas as outras coisas menos importantes, porque se manter cheio é a prioridade máxima. E como eu disse, o aspecto passivo aqui vai indicar que ele não é algo que você faz, mas que permite que seja feito em você. E o aspecto presente da ordem indica que nós não podemos contar com o enchimento passado e nem viver na expectativa de um futuro enchimento. Paulo é muito preciso quando ele vai dar essa ordem. Ser cheio do Espírito Santo não é baseado naquilo que aconteceu somente, nem muito menos naquilo que você vai fazer. Não. Mais na frente eu faço. Não, mas eu já fiz. Não. O aspecto presente indica algo que tem que ser vivido agora. Indica algo que é realidade agora. Indica que isso é algo que precisa, que é necessário haver nesse momento. E seguindo o seu mandamento, aqui no versículo 18, de ser cheio do Espírito Santo,
Paulo agora mostra como essa ação é desenvolvida. Agora ele vai explicar sobre a ação de ser cheio do Espírito Santo. Como essa ação é desenvolvida, e ele vai desenvolver isso nos versículos 19 e nos versículos 20. Como é, pastor, que eu sou cheio do Espírito Santo? Qual é a evidência? Como a gente pode perceber que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Aí você vai dizer, é quando a pessoa prega. Quando a pessoa vai orar e passa 30 minutos orando. A pessoa vai dizer, esse homem é cheio do Espírito Santo, né? Quando a pessoa tem um pregador famoso aí, você vê um vídeo do pregador famoso, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai nos dizer quais são as características, como é a conduta de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Esses verbos aqui no versículo 19 e 21, no tempo presente constantes, né, nesses versículos, dão a entender que Paulo está mostrando essa evidência de uma vida cheia continuamente do Espírito Santo. No versículo 19, ele vai dizer que a primeira evidência é através do louvor de coração, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A plenitude do Espírito é evidenciada quando abrimos os lábios para falar acerca das coisas do Senhor e abrimos o coração para partilhar essas mesmas coisas com os outros. Essa é uma vida que transborda de alegria. Depois você olha lá, Lucas capítulo 1, do 67 ao 69, o que aconteceu com Zacarias? Lucas vai dizer, Zacarias, cheio do Espírito Santo, foi o que ele fez? Cantou. É o louvor, o cântico de Zacarias. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, né? Nada é mais indicativo de uma vida plena e contente, né, e um coração feliz do que a expressão de louvor. De você expressar esse enchimento do Espírito Santo através desse louvor. Se você tem uma voz boa, se você tem uma voz mais ou menos, se você tem uma voz ruim, isso não vem ao caso. O que Paulo está caracterizando aqui é que uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de louvor. É uma vida que canta. A primeira consequência de uma vida cheia do Espírito, que Paulo mencionou, não foi uma fé que move montanhas, mas a expressão de louvor, de um coração que canta. E eu quero agora, a gente aqui, como você louvar a Deus? Com nossos louvores aqui, a gente canta. Você canta de coração? É sincero mesmo? Se eu perguntasse, diga aí um dos 4 louvores que nós louvamos hoje, você se lembraria de um? Aí você diria assim, a gente cantou 4? Como é que é o seu louvor? É algo mecânico? É algo que simplesmente vai? Ou é uma coisa genuína? É uma coisa verdadeira? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de uma pessoa que canta, uma pessoa que louva, uma pessoa que canta com sinceridade. Ele vai dizer, no vosso coração, né? A ideia é que o seu coração é o canal através do qual você canta os louvores, é o instrumento, é o meio, ou que o canto é centrado em seu coração. A ideia aqui é que justamente não seja uma canção da boca para fora. E é justamente o que geralmente as pessoas fazem. Geralmente são as coisas que nós fazemos. Nós nem sequer lembramos do que estamos cantando. Geralmente nós não analisamos aquilo que cantamos. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que canta com intensidade, canta com sinceridade, canta de forma genuína. Pense como eu queria uma igreja assim. Uma igreja que canta com sinceridade, que canta com coração. Por quê? Porque Efésios aqui, Paulo aqui vai nos dizer que a forma que a gente canta, a forma como a gente louva, é uma prova do seu louvor pessoal, de como é o seu louvor pessoal com Deus. Se você tem uma vida cheia de Deus, o seu louvor
É um louvor intenso. Mas se você não tem uma vida cheia de Deus, o seu louvor não é intenso. Portanto, que nós sejamos pessoas que louvam de forma intensa, né? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí no versículo 20 ele vai dar a segunda evidência, através das ações de graças. Versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma outra evidência, é a segunda evidência de uma vida plena do Espírito Santo. Essa segunda evidência é a ação de graças, né? As pessoas, eu coloquei aí, ó, as pessoas podem ter 3 atitudes possíveis sobre a ação de graças. Você não pode escapar de nenhuma dessas 3. A primeira é a de que é desnecessário. A ação de graça é desnecessária. Você acha que tudo que você tem é porque você merece. Não, eu conquistei, eu ganhei, certo? Então eu não preciso agradecer, porque eu batalhei para conquistar aquilo que eu tenho. A segunda atitude de ação de graça é o do hipócrita, que usa a ação de graça em nome de Deus, para chamar ainda mais atenção para a sua falsa piedade. Você lembra do fariseu? Cantando, orando: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador. Eu dízimo de tudo quanto tenho, quanto eu ganho, oro muito. Ele estava rendendo graças a Deus, mas de forma hipócrita. Ele estava sendo grato, expressando gratidão, mas esperando chamar atenção para ele mesmo. E Jesus o reprovou por causa disso. E a terceira atitude é a pessoa verdadeiramente agradecida. A gratidão que procura a glória de Deus. Por exemplo, dos 10 leprosos que Jesus curou no caminho lá de Jerusalém, apenas um samaritano voltou para agradecer. Por quê? Porque a gratidão dele, de fato, era gratidão genuína, gratidão verdadeira. Essa é a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a única gratidão que agrada a Deus. Essa é a gratidão que deve haver em nossas vidas. Porque ser grato é reconhecer o controle de Deus sobre sua vida. Quando você é grato, você reconhece que Deus está cuidando de tudo. Mas também existem 3 níveis de gratidão. Há 3 tipos e há também 3 níveis de gratidão. O primeiro nível de gratidão é você ser grato quando você é abençoado, né? Quando as coisas estão indo bem, quando Deus lhe dá um benefício, quando Deus lhe dá um emprego bom, quando Deus lhe dá um carro, quando Deus lhe dá algo, né? Lhe dá saúde e cura, né? Você está doente, Deus lhe dá saúde. Quando a sua esposa ali, vocês brigam, uma briga muito feia e a reconciliação acontece na sua vida. Quando Deus lhe dá algo bom. É fácil demais ser grato assim, né? É muito fácil ser grato desse jeito. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é ser grato pela esperança de bênção que ainda está por vir. É você agradecer a Deus antes de uma bênção. Você agradecer a Deus antes de uma bênção é mais difícil do que agradecer a Deus depois. Vai requerer aí mais fé e mais maturidade espiritual. Você está numa situação difícil, mas você olhar para frente e olha, Deus vai me livrar, Deus vai fazer, Deus vai me dar o escape, Deus vai operar o milagre, e você dá graças a Deus por causa disso. Então, embora você não esteja vendo Deus agir no momento, mas você tem a certeza de que Ele vai agir. Então exige um pouco mais de maturidade. E o terceiro tipo é você agradecer a Deus enquanto ainda estamos passando por problemas ou provas, e até mesmo quando parece que estamos perdendo. É quando você está numa situação que você olha para frente e não tem luz no fim do túnel. É quando você levanta a cabeça e não há esperança. É quando você ora e parece que Deus não está escutando as suas orações. É quando você obedece a Deus e dá tudo errado na sua vida. Pai, pastor, mas eu sou fiel, eu estou aqui obedecendo, eu estou procurando ser santo, eu estou procurando servir ao Senhor, mas as coisas dão tudo errado.
mesmo quando você olha, e você está nessa situação de dificuldade, quando você olha, você não vê esperança, mas mesmo assim você é grato, esse é o terceiro nível. Esse é o terceiro nível de gratidão. Essa realmente é uma gratidão extraordinária. Se você só agradece a Deus quando as coisas estão indo bem, sua gratidão é o grau inferior. Se você o agradece na expectativa de que Ele vai, né, do que Ele vai fazer, você está mostrando mais maturidade espiritual. Mas quando você está, enquanto está no meio da dor, das provas, da perseguição, e você mostra gratidão a Deus, esse é o nível máximo de maturidade e de gratidão que poucos cristãos parecem ter, mas que o nosso Pai Celestial quer que todos os seus filhos tenham. Ser grato não é uma opção para nós, certo? Ser grato não é uma opção para a gente. Ser grato é um mandamento. Ser grato é questão de obediência a Deus. O maior presente que podemos dar a Deus é um coração grato, porque tudo que podemos dar a Ele é o reconhecimento, simplesmente grato por tudo o que temos, que é dele. É de fato você entender, em Romanos 8, 28, um coração cheio do Espírito, grava esse versículo em sua mente, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É você estar numa situação difícil e dizer: eu não sei como isso vai cooperar para o meu bem, mas Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está fazendo isso. Eu não entendo, mas muito obrigado, Senhor. Eu não sei, Deus, eu não sei porque o Senhor está me colocando nessa situação. Eu não sei porque que eu oro e eu não vejo as coisas acontecendo. Eu não sei porque que eu tomo as atitudes certas e eu não vejo o Senhor fazendo. Mas, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. É você ser grato mesmo quando você não vê. Esse é o maior nível de gratidão que você pode apresentar em sua vida. O crente espiritual, o crente cheio do Espírito, vê o cuidado sábio e amoroso de Deus nas dificuldades e nas provas, bem como nas bênçãos e também nas prosperidades. Essa é uma evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. E é então que nós chegamos ao versículo 21, e Paulo vai nos mostrar essa terceira evidência de uma vida plena, que é justamente a submissão, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. O enchimento e o controle do Espírito Santo nos levará ao espírito de humildade e submissão. O Espírito Santo nos dá o desejo de buscar o bem-estar dos outros antes de nossa própria e ser mutuamente submisso. A nossa igualdade posicional é a base para a submissão, porque todos nós somos iguais, todos nós somos filhos, todos nós fomos justificados, todos nós fomos perdoados, todos nós fomos redimidos, todos nós somos salvos através do mesmo sacrifício, do mesmo Deus. É a base para nos igualar. Portanto, essa outra evidência, sujeitando-vos uns aos outros, porque todos nós temos essa mesma posição. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. E o que é que Paulo vai dizer em Filipenses? E ele mesmo, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, se submeteu, se fez menor, cobriu a glória de Deus por uma pele de carne. Essa foi a decisão de Cristo Jesus, o nosso mestre. Portanto, na minha e na sua vida, a terceira evidência de uma vida cheia do Espírito Santo é justamente uma vida de submissão. E ele vai dizer aí, né? No temor de Deus, né? No temor de Deus, no temor do Senhor, não há um medo, mas a reverência e a honra. Essa sujeição mútua entre os crentes deve ser praticada no temor de Cristo, ou seja, com reverência a Cristo, que é o Senhor, que é o Mestre,
Ele é o mestre de todos nós. Então a nossa submissão tem que ser em reverência a Cristo Jesus. Eu me submeter ao meu irmão não é em relação a ele mesmo, é em relação a Cristo Jesus, é por causa dele. Essa é a evidência, é nisso que está baseado essa submissão. E amados, é difícil priorizar o próximo. É difícil isso. É difícil deixar o meu bem-estar. É difícil deixar o meu bem-estar em segundo plano. Quando eu vou comprar algo para alguém, e quando eu vou comprar algo para mim mesmo, é difícil. Não, é para o outro. Não, qualquer coisa. Não, isso aqui dá certo. Quando é para você, não, peraí, tem que comprar um negócio. É para mim. Porque é difícil você deixar você mesmo, o seu bem-estar em segundo plano. Para quem é o mais confortável? Você vai fazer uma viagem, tem um carro com ar-condicionado e outro sem ar-condicionado. Não, eu vou com ar-condicionado. Por quê? Porque é difícil você deixar o mais confortável para o outro. É difícil você priorizar o outro. É difícil você deixar de comer alguma coisa no restaurante para ajudar o irmão. Não, meu amor, vamos economizar aqui. A gente, todo mês aqui, a gente gasta uns 50, 100 reais comendo nos cantos. Vamos comer em casa, vamos pegar esse dinheiro, vamos ajudar os irmãos, vamos ajudar o irmão que está precisando, que está necessitado. Não, pastor, aí é demais. Mas esse é o espírito que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, meus irmãos. São várias as maneiras de se sujeitar mutuamente. E que essa atitude seja presente em nossa igreja, que comece em mim. A querer o bem-estar do meu próximo, a querer o bem-estar do meu irmão, colocar ele como superior a mim mesmo. Foi o que Cristo fez. Ele colocou os seres desprezíveis como nós, acima dele. Não, vou me submeter a isso. Eles não merecem não, mas eu vou fazer. Eu vou resgatar. Eu vou considerar a necessidade deles em primeiro lugar. E uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida caracterizada pelo Espírito Santo, é uma vida que cumpre isso também, que coloca a necessidade dos irmãos acima da sua própria necessidade. Para concluir, meus irmãos, muitas pessoas acham que gritos de aleluia, cânticos emocionados e louvores em línguas mais ou menos estranhas são provas da plenitude do Espírito. Porém, tudo isso pode ser falsificado, enganoso e sem sentido nenhum. Uma vida cheia do Espírito Santo não é evidenciada o tanto que você ora. Uma vida cheia do Espírito Santo não é evidenciada por quanto tempo você passa no seu devocional. Uma vida cheia do Espírito Santo é evidenciada no trato da igreja. Os louvores congregacionais, ações de graça a Deus e também na submissão. Um louvor de coração, uma vida de gratidão e uma vida de submissão mútua são as provas evidentes do poder do Espírito Santo em sua vida. Essas são as três características que as três evidências que Paulo coloca nesse texto. Essas são as evidências, se você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero terminar lendo com vocês, geralmente eu não faço isso, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu quero terminar com esse texto, com o nosso texto da Coinonia, quarta-feira. Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, no restante de sua vida aqui na terra, deixe de ser controlado pelas paixões humanas. Coloque de lado essas paixões. Coloque de lado esses desejos mundanos. E o resto
e viva o resto de sua vida sendo cheios do Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus. Isso é o que Pedro está querendo dizer aqui. E essa é a mensagem de Paulo. O resto da sua vida, viva para a glória de Deus. Escolha viver nesses anos que lhe restam, nesses anos que Deus vai lhe conceder, fazendo a vontade de Deus. Isso é viver de forma sábia. Viver de forma sábia é você viver fazendo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E a única solução para a loucura de viver para si mesmo é encontrar e seguir a vontade do Senhor. O remédio para você fugir dessa loucura de viver para si mesmo é você viver para fazer a vontade do Senhor. É de fato você entender 1 João 2,17. O mundo passa, e a sua concupiscência passa também. Um pouco de tempo. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, permanece eternamente. Se você entender isso, você não vai ser um povo. Você não vai dedicar a sua vida, você não vai ficar buscando freneticamente os seus planos pessoais, a sua felicidade pessoal. Se você entender que o mundo passa, se você entender que a sua vida é frágil, se você entender que qualquer um de nós aqui não podemos nem chegar em casa hoje, se entender isso descer do seu coração, você vai viver a sua vida para fazer a vontade do Senhor. E essa é a mensagem de Deus. Entenda isso. Entenda quem você é. Entenda a fragilidade de sua vida. E gaste toda a sua vida para fazer a vontade de Deus. E eu quero fazer um desafio. Eu quero que você estabeleça a sua maior alegria em obedecer a Deus. O seu maior plano, obedecer a Deus. Que a sua maior realização seja obedecer a Deus. Mesmo as coisas dando errada. Mesmo você sendo obediente e as coisas não indo bem. Mesmo você tendo problemas financeiros. Mesmo você tendo problemas em casa. Mesmo você enfrentando dificuldades na saúde. Mas estabeleça sua maior alegria, sua maior realização é cumprir a vontade de Deus, é obedecer a Deus. Eu quero que você seja alegre em obedecer, mesmo sem você ver alguma coisa, mesmo sem você ver Deus agir. Talvez Deus não tenha lhe chamado para viver uma vida extraordinária. Talvez Deus tenha lhe chamado para viver uma vida comum. Essa é a sua vida. Deus lhe chamou para isso. Tem até uma história muito conhecida, né? Uma mãe morreu, foi para o céu, Senhor, eu fui missionária, eu fui para os índios, eu fui evangelizar, pregar a tua palavra, está aqui o que eu fiz para o Senhor. E aí o Senhor disse, não, mas não era isso que eu queria de você. Esse não era o meu plano. Não foi isso que eu planejei para você. E aí chegou outra mulher, disse, Senhor, eu não fiz nada. Eu só cuidei dos meus 2 filhos, passei o dia em casa, cuidando de casa, cuidando do meu marido, cuidando dos meus filhos. Perdão, Senhor, por não fazer nada. E aí Jesus disse, foi justamente para isso que eu lhe chamei, para você criar os seus filhos, porque através deles eu vou fazer grandes coisas. Uma vida vivida para fazer a vontade de Deus. Que essa seja a nossa maior alegria. E se a sua vida não está sob o controle do Espírito Santo, essa não é a melhor opção de viver. Se a sua vida não está nas mãos de Deus, essa não é a melhor forma de viver. Até aqui tem uma frase muito conhecida, né? Aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder, não é tolo. Aquele que dá o que não pode reter, o que é que o homem não pode reter? A sua vida. Então a frase diz, aquele que dá a sua vida, que não pode reter, para ganhar aquilo que ele não pode perder. O que é que você ganha que você não pode perder, meu irmão?
a sua salvação. Então, se aquele que coloca a sua vida no controle de Deus, entrega a sua vida para Cristo Jesus, para ganhar essa salvação que é eterna, que você não perde, não é tolo. Essa é a coisa mais sábia que você faz na sua vida, entregar a sua vida para Cristo Jesus, viver seguindo a vontade de Deus, vivendo essa vida aqui nessa terra para cumprir essa vontade boa, perfeita e agradável. Viva uma vida sábia, que a sua vida seja caracterizada por sabedoria. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia.